Sabe aquele cansaço que nem uma noite inteira de sono consegue resolver? Aquele momento em que você percebe que o corpo até está descansando, mas a mente parece pesada, lenta e sem foco. Agora pense no seu dia de hoje. Você acordou e decidiu a primeira coisa que faria. Qual tarefa começar? Qual mensagem responder primeiro? Se respondia aquele e-mail agora ou depois? Se continuava focado naquela atividade ou olhava uma notificação? Se fazia uma pausa ou tentava continuar mais alguns minutos. Nenhuma dessas decisões parece importante. E justamente por isso você nunca desconfia delas. A maioria das pessoas acredita que esse cansaço vem do excesso de trabalho. Mas será que vem mesmo? Na maioria das vezes, não. Esse cansaço nasce de um hábito tão comum, tão aparentemente inocente, que você provavelmente repetiu várias vezes só nas últimas horas. E toda vez que você faz isso, é como se abrisse um pequeno vazamento na sua energia mental. Isoladamente, ele parece insignificante, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O seu cérebro não paga o preço de uma grande decisão. Ele paga o preço de centenas de pequenas decisões. E quando essas pequenas decisões se acumulam ao longo do dia, aquele pequeno vazamento se transforma em exaustão mental. É por isso que muitas vezes você termina o dia se sentindo completamente esgotado, sem conseguir explicar o motivo. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, porque hoje eu quero mostrar qual é esse hábito, por que ele drena tanta energia sem que você perceba e principalmente como interromper esse ciclo antes que ele continue esgotando sua mente todos os dias. Então, bora comigo! Existe um tipo de cansaço muito diferente do cansaço físico. É aquele momento em que você abre uma aba, fecha, abre outra, olha o celular, volta para a tarefa, interrompe novamente e faz outra coisa nesse meio tempo. E aí, lá se foram mais de 15 minutos. Percebe o que aconteceu? Você estava preso em pequenas interrupções que parecem inofensivas. Mas existe um motivo para isso ser tão desgastante. O nosso cérebro não funciona como um computador que simplesmente fecha um programa e abre outro. Toda vez que mudamos de uma atividade para outra, precisamos gastar recursos mentais para recuperar o contexto, reorganizar a atenção e retomar o raciocínio. Estudos da ciência cognitiva mostram que nossa mente possui uma capacidade limitada de processamento. Tarefas que exigem atenção, controle consciente e mudança constante de contexto aumentam o esforço cognitivo e reduzem nossa capacidade disponível de foco. Na prática, isso significa que cada pequena interrupção cobra um preço. Não é uma grande perda de energia de uma única vez. É um desgaste silencioso que acontece dezenas de vezes ao longo do dia. E isso acontece tantas vezes que começa a parecer normal. Você demora para começar, demora para responder, demora para escolher, demora para voltar ao foco. Não porque você perdeu capacidade, mas porque sua mente já está consumindo energia tentando organizar, recuperar e responder às pequenas demandas antes mesmo de chegar ao trabalho que realmente importa. Pense na sua mente como um celular com vários aplicativos abertos em segundo plano. Você não está usando todos eles naquele momento, mas eles continuam consumindo bateria silenciosamente. Um aplicativo sozinho talvez não faça diferença, mas quando dezenas deles estão funcionando ao mesmo tempo, a bateria começa a desaparecer muito mais rápido. E é exatamente isso que acontece quando sua atenção fica espalhada entre pequenas demandas, interrupções e escolhas ao longo do dia. O hábito por trás desse desgaste é mais silencioso do que parece. Você está tomando pequenas decisões o tempo todo sem perceber. Não são grandes decisões, não são escolhas que parecem importantes. São aquelas pequenas definições que acontecem automaticamente ao longo do dia. Na ciência cognitiva, esse fenômeno é conhecido como fadiga de decisão. O desgaste causado pela necessidade constante de fazer escolhas, mesmo quando elas parecem pequenas ou irrelevantes. Por onde eu começo? Respondo essa mensagem agora? Continuo essa tarefa ou faço outra primeiro? Abro essa notificação, faço uma pausa ou tento continuar? Isoladamente, nenhuma delas parecem consumir energia.
E esse é justamente o motivo pelo qual passam despercebidas. Mas cada vez que você precisa escolher entre possibilidades, seu cérebro precisa interromper o fluxo da ação e direcionar recursos para avaliar aquela situação. Ele sai do modo execução e entra no modo decisão. E quando isso acontece dezenas de vezes ao longo do dia, o desgaste começa a aparecer. O problema não é uma escolha específica, o problema é a quantidade de pequenas escolhas que sua mente precisa processar antes mesmo de chegar às decisões realmente importantes. É como um computador que continua funcionando perfeitamente, mas com dezenas de processos rodando em segundo plano. Ele ainda funciona, mas começa a ficar mais lento. E é exatamente assim que muitas pessoas chegam ao final do dia, com capacidade mental parcialmente consumida por pequenas decisões que passaram despercebidas. Agora eu quero propor um exercício. Pense apenas nas últimas 2 horas. Quantas vezes você perguntou para si mesmo: o que eu preciso fazer agora? Talvez você nem perceba, mas basta observar. Você terminou uma tarefa e ficou alguns segundos decidindo a próxima. Pegou o celular sem necessidade, abriu um aplicativo, voltou, mudou de ideia. Depois fez algo nada a ver com a tarefa que estava executando. Esses segundos parecem insignificantes, mas eles se repetem dezenas de vezes todos os dias e vão esvaziando sua energia aos poucos. O problema é que quando chega a hora de tomar uma decisão realmente importante, aquela que exige criatividade, estratégia e pensamento profundo, você já gastou parte da sua capacidade mental resolvendo pequenas escolhas que poderiam ter sido eliminadas. E é nesse momento que muitas pessoas interpretam esse desgaste de forma equivocada. Elas acreditam que perderam disciplina, foco ou capacidade de concentração, quando, na verdade, estão tentando usar uma mente que já foi parcialmente consumida por dezenas de pequenas demandas ao longo do dia. Então, da próxima vez, não interprete esse cansaço como falta de capacidade. A verdade é que a sua mente perdeu força e ela está carregando um peso que você nem percebe que existe. O caminho não é eliminar decisões da sua vida. Decidir faz parte de crescer, evoluir e construir uma carreira melhor. O ponto é entender que nem toda decisão merece ocupar o mesmo espaço na sua mente. Algumas escolhas exigem sua atenção máxima. Elas precisam da sua criatividade, da sua análise, da sua visão de futuro. Mas outras decisões são repetitivas e previsíveis demais para continuar consumindo sua energia todos os dias. É por isso que pessoas que precisam tomar decisões importantes criam hábitos e padrões para aquilo que não deveria exigir atenção constante. Elas não fazem isso para deixar a vida automática, mas para preservar a energia mental para aquilo que realmente importa. Um hábito bem construído funciona como um atalho para o cérebro. Ele transforma uma decisão que antes exigia esforço em uma ação que acontece com menos resistência e menos desgaste. Definir quando você responde a mensagens, criar blocos para tarefas que exigem concentração, estabelecer uma rotina de início e encerramento do dia, criar critérios que facilitem escolhas recorrentes. Quando essas pequenas decisões deixam de exigir sua atenção constantemente, você deixa de gastar sua melhor energia escolhendo o próximo passo e passa a usar essa energia para dar passos maiores. Porque o que transforma sua rotina não é tentar ter mais energia todos os dias. É construir hábitos que parem de desperdiçar a energia que você já tem. E quando você elimina essas pequenas decisões desnecessárias, sua mente fica livre para se concentrar no que realmente importa. Crescer, criar e tomar decisões que podem mudar sua trajetória profissionalmente. Então, lembre-se, você não está sem energia. Você está gastando energia demais decidindo coisas que poderiam estar resolvidas. As pessoas acreditam que sucesso depende de tomar grandes decisões.
Na verdade, o sucesso depende de quantas pequenas decisões você consegue deixar de tomar. Porque cada decisão desnecessária leva embora um pouco da sua atenção, um pouco da sua clareza, da sua energia. E talvez o maior desperdício da sua carreira não seja o tempo, seja a energia mental que você entrega todos os dias para escolhas que nunca deveriam existir. Então eu deixo uma pergunta para você. Quais decisões você ainda insiste em tomar todos os dias que já poderiam ter virado rotina? Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller e o meu compromisso é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aqui no canal você encontra vídeos sobre mentalidade, propósito, carreira e muito mais. E se esse conteúdo fez sentido para você, me ajude a levar essa reflexão para mais pessoas. Curta, comenta e compartilhe o vídeo com quem também possa se inspirar. Dê uma conferida na descrição. Você vai encontrar os guias práticos focados em desenvolvimento pessoal e profissional, além do acesso ao meu treinamento online Jornada da Permissão, uma imersão completa para quem precisa de clareza no seu caminho e definir objetivos e metas. Se você precisa de um suporte individual e personalizado para impulsionar sua trajetória, deixei também um link para o meu programa de aceleração, o Checkup 3D Profissional. E agora eu quero deixar outra pergunta para você refletir. Quantas decisões pequenas você toma todos os dias que poderiam estar resolvidas? E quanto da sua energia mental você poderia recuperar se algumas delas deixassem de ocupar espaço na sua mente? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!